Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que bem. Eu também, em geral, eu estou bem. Mas um probleminha. Eu estou com uma tendinite aqui, vindo das costas, mais o braço aqui, uma tendinite. Um amigo meu diz que é ler. É lesão por esforço repetitivo. Pode acontecer de ficar em certa posição, digitando. Eu sei lá, vou ter que dar um jeito, porque faz tempo já, faz umas 3 semanas. E às vezes a dor é interminável. Eu sei que é falta de exercício, mas eu não sei exatamente o que fazer. Então hoje eu vou procurar um remédio para aliviar essa dor, enquanto eu faço alguns exercícios que me parece vão corrigir isso, essa lesão. Mas em geral eu estou bem. E a cabeça continua funcionando. Então, vamos lá para mais um programa do projeto Falando de Tudo. Esse é o 8º programa, o 8º vídeo, nesse sentido programa, né? De um projeto falando de tudo. Em vários lugares até eu já tive que expressar. Às vezes é difícil, porque são lugares assim onde tudo é muito na caixinha, né? Mas às vezes é tão chato que eu tenho que dizer para algumas pessoas, desabafar, de que eu sinto falta de estar com pessoas ou em lugares onde dê para falar de tudo. De tudo. Não sobre tudo, nem em tudo. Isso não é possível. A gente, na verdade, nem consegue imaginar exatamente o que é tudo, né? Mas falando de qualquer coisa, de tudo que nos toca, de tudo que nos agita, de tudo que a gente vê, de tudo que existe e que chega até nós. Então esse é o 8º programa do Falando de Tudo, e vamos falar de mais algumas coisinhas. Eu estou com esse cachecol amarelo porque hoje está novamente chovendo em Porto Alegre. Isso já vai ter um pouquinho a ver com os assuntos de depois. Porto Alegre é uma região que é banhada, alguns dizem, pelo rio Guaíba, mas não é um rio, tá? Embora ele desague mais adiante na Lagoa dos Patos, que não é uma lagoa, é uma laguna, porque ela desemboca no mar. Ela tem até uma certa parte, ela tem água salgada. É assim, meio salgada, salmoura. Mas o Guaíba é um lago alimentado por 5 rios. Deixa eu ver se eu lembro. O Jacuí, o maior deles. O Taquari, que é bastante forte, bastante grande. O Caí, que é um rio razoável. Os Sinos, que vem da região onde eu nasci, e o rio Gravataí, que acho que é o mais fraquinho dele, mas também é um rio, não é pouca coisa. Eu um dia subi até o Morro Santa Teresa, aqui em Porto Alegre, onde antigamente ficavam as principais transmissoras
de rádio e televisão. Porto Alegre, então, uma região com um lago muito grande, poderia ser usado por turismo, mas não é. Porto Alegre não é tão desenvolvida em algumas coisas. E lá de cima do Morro Teresa dá para ver o lago e os 5 rios. Um pouco de esforço, um pouco de conhecimento para achar os rios, né? Mas dá para ver. É uma região que tem bastante animais. Tem um parque em Porto Alegre, lá na Zona Sul. Graças a Deus está fechado ao público. Só entram 300 pessoas por dia, se não me engano, tem que se inscrever, etc. Porque lá ainda tem bastante animais. Talvez tenha capivaras ainda. Dizem que tem. Mas tem jacaré, tem pássaros, de muitos tipos. É um lago razoavelmente grande. Poderia ter muito peixe, mas está bastante poluído. Não totalmente, mas só dá para tomar banho numa praia do Rio, lá na Zona Sul, perto desse parque. E na praia do Lami. É uma praia pública que dá para tomar banho. No parque também dá para tomar banho, eu acho. Em todos os lugares. Mas pública só o Lami, que dá para tomar banho. A água é assim, mais longe do centro da cidade, das principais entradas de esgoto, que são tratadas assim, mais ou menos, né? E era por isso, por ser uma região de lagos, era habitada antes dos europeus chegarem. Mas o que eu digo é que no Rio Grande do Sul está chovendo e dá uma sensação de frio, por isso o cachecol. Está chovendo de novo. E há poucos dias atrás já houve chuvas causadas por 5 ciclones extratropicais que causaram enchentes enormes, destruição enorme, 49 mortos, só numa região ali, pessoas que amigos meus conheciam, pessoas conhecidas. E um tempo antes já houve enchentes e mortes em outras regiões do Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul antigamente era bastante habitado antes dos europeus chegarem. Antes dos europeus. E eu quero falar 3 assuntos que no Brasil são uma preocupação, que vocês vão ouvir falar. Está sendo julgado o caso do marco temporário, que é a questão da demarcação das terras, marco temporal, que queria dar um limite à demarcação de terras indígenas, de descobertas de terras ancestrais dos índios, dos indígenas, dos nativos, seria melhor a gente falar. Então vamos lá, vamos ao nosso programa, nosso vídeo, que hoje eu escolhi para tratar 3 assuntos: áreas e terras indígenas. Deixa eu ver aqui, sumiu a minha anotação. Primeiro assunto: áreas e terras indígenas. Ancestralidade. Em geral, o que é ancestralidade?
e o que isso tem a ver com as áreas e terras indígenas. E também um terceiro assunto, que é a relação com a terra. Como é a questão da relação do ser humano com a terra? É sempre igual? E por último, um adendo que vai tocar, já que nós estamos falando em indígenas e nativos, vai tocar na questão de culturas e religião. Porque eu sou um descendente de branco europeu que veio com uma certa cultura, e essa cultura está dentro de um sistema ideológico que também é, de certa maneira, cultura agora, depois de estar dentro de ser introjetado em mim e nos que me servem como brancos europeus, brancos de origem europeia. Já não somos mais europeus, tá? Brancos de cultura europeia, além das culturas, das famílias, das nações de que nossos antecedentes, que eu já não chamo mais de ancestrais, eu chamo de antecedentes. Dentro de nós está introjetado também, já como cultura praticamente. Será que é cultura? O capitalismo, que na verdade é uma ideologia. É uma maneira de ver as coisas, de tratar as coisas. Por isso eu também vou falar de relação com a terra. Porque depende da maneira como você vê as coisas, você vai... Eu não vou dizer tratar as coisas, porque a questão da relação com a terra pode não ser coisa, pode não ser uma relação de ser humano para coisa. Entendeu? A terra pode não ser para aquela pessoa, em outra cultura, em outra ideologia, uma coisa. Então vamos lá. Primeiro assunto: áreas e terras indígenas. Eu, quando comecei a anotar as ideias para produzir esse vídeo, eu coloquei só terras indígenas. Mas eu estava revendo leituras, informações sobre a questão indígena, e me dei conta que os indígenas, eles não têm assim uma terra fixa. Muitos deles eram nômades, e a maior parte talvez seminômade. Eles se mudavam na medida em que o clima variava, e certo, eles davam tempos em um lugar, depois eles viajavam com sua clã, digamos assim, às vezes tribo, não tantas pessoas, mas às vezes eram grupos bem grandes de pessoas. Eles iam para um outro lugar onde havia mais alimentos diferentes ou do mesmo que eles sempre comiam. Por exemplo, os índios Xoclém, aqui de Santa Catarina.
que é o estado logo ao norte do Rio Grande do Sul. Eles se deslocavam. Serra, vales dos rios, depois subiam até um pedaço de Santa Catarina, vinham até o norte do Rio Grande do Sul. Eles se alimentavam principalmente do pinhão, que é o fruto, a semente, que é a semente de uma árvore. Em português a gente chama de pinheiro, mas é a araucária, é um pinheiro muito típico, muito alto, e lá em cima ele forma uma copa. E nessa copa lá ele forma o fruto, que é uma enorme bola formada praticamente só de sementes, muito comida por um passarinho chamado gralha. Desculpe a tosse. Também vem dessa variação do tempo, da chuva, essa sensação de friozinho, umidade. Então os Xoclens, eles iam para lá e para cá, junto com os Caingangue, que são inclusive indígenas de ramos diferentes. Ah não, são do mesmo, é a Grande G. Mas eram diferentes, os Xoclen e os Caingangue. Tinha também os Carijó em Santa Catarina, tinha os, agora não sei se é Tapuias, ali em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul, vinham até o Charrua, minuando pelo litoral. O Charrua era uma tribo aguerrida. Os Guarani e os Guarani, tinha outros aqui no interior do Rio Grande do Sul. Os Guarani formaram os 7 povos das missões, ouviram falar. Então os índios, eles não se ocupavam uma terra. Eles vagavam, mas não é que vagavam para qualquer lugar, a qualquer hora, não, eles tinham uma organização. Não é fácil você migrar com uma tribo inteira, com uma clã inteira, de centenas, talvez milhares de pessoas, migrar por os lugares. Isso exige muita organização e saber o lugar certo para onde ir, para encontrar o alimento certo, para encontrar a abundância, para fazer isso de maneira organizada, que não canse demais. Imagina e levar as suas coisas. Uma residência provisória durante a caminhada e construir residências em cada lugar. Com isso também, o lugar onde eles tinham morado, feito inclusive pequenas lavouras, aquela terra novamente descansava, recuperava sua flora, sua fauna, porque tinha a questão da caça também, da caça, da pesca. Então, eles deixavam a terra descansar e um pouco adiante. Os Guarani também, eles tinham dentro da sua religiosidade que nessa sua caminhada, um dia eles chegariam em uma terra sem males. Um mundo abundante, com abundância, com felicidade, com paz, com proteção. Religiosidade Guarani, terra sem males. Interessante, né? Bonito. Então, nas caminhadas, acompanhava a necessidade de caminhar para buscar um novo lugar de alimento, de moradia, e também
acompanhava eles, a tribo, a clã, acompanhava eles o sonho da terra sem mares. Bonito, muito bonito, né? Então, quando se fala em indígenas, em nativos, em povos originais, não se pode falar só em terra, mas tem que se falar em área. Entenderam por que as áreas, terras indígenas têm que ser grandes? Porque faz parte da cultura desses povos originários deslocamentos para deixar descansar certas áreas e buscar alimento vegetal e também animal em novas áreas. E assim, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, deslocar novamente. Para eles, toda a floresta nos estados do sul do Brasil, os campos, tudo onde eles se deslocam é área de sua influência, de sua estada de vida, é área de vida. Eu já estive dentro de uma aldeia de índios caigangue, no norte do Rio Grande do Sul. É chamado também povo do mato, porque eles gostam muito de estar em áreas de mata. Aqui no Rio Grande do Sul não pode dizer floresta. A gente só pensa nos índios da Amazônia, tá? Mas tem índios, e sempre teve em todos os lugares do Brasil. Por isso a palavra, quando há tempo já se tenta corrigir isso e dizer que os portugueses descobriram o Brasil. Claro, o Brasil não existia antes, o Brasil é uma invenção deles, que nos foi imposta. Pense bem, o Brasil é uma invenção imposta. De certa maneira, todos os países são uma invenção, não é? Tá, mas quando os europeus chegaram nestas terras americanas, a primeira vez lá em 1494, Cristóvão Colombo. Quando ele avistou as primeiras ilhas lá no Caribe, como se chamava a primeira ilha que ele aportou? Era a Ilha Santa Teresa. Tá, mas era uma ilha. E ele viu que tinha gente lá. Ele achou que aquilo eram as Índias lá do Oriente, e que os habitantes então seriam os índios, os habitantes das Índias. Por isso que se mantém essa palavra índios, mas na verdade não são índios. Aliás, ele nem devia chamar de índios, mas de hindus, né? Que não é só a religião, porque as pessoas também podem ser chamadas de hindus. Mas o que ele viu ali nas ilhas, ali do Caribe, era a primeira ilha que ele foi, era a República Dominicana.
que hoje é uma ilha. República Dominicana e Haiti. São dois países que dividem uma ilha. Santa Catarina, acho que se chamou ela em português. E quando o Pedro Álvares Cabral aportou lá na Bahia, no sul da Bahia, lá no Monte Pascoal, que era um monte que é um monte que tem lá, era época de Páscoa, é 22 de abril de 1500. Quando ele aportou lá, ele continuou chamando os nativos do Brasil de índios. Então está errado. Está errado chamar de índios. Então, pelo menos indígenas, né? Melhor ainda, nativos, ou povos originários, povos originais daqui, desta terra. Que estavam na Bahia, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazônia, em todos os lugares. Tinha seus povos, vários povos, com suas línguas, com seus costumes. Então, áreas, porque os índios, eles não vivem presos a uma terra. Aliás, um fato muito interessante aqui em Santa Catarina, ali com os índios, os alemães queriam botar cerca, assim, para criar gado. Os índios arrancaram as cercas e pegaram a lenha para fazer fogo, a lenha dos mourões da cerca. Por que cerca? Então eu estava uma vez dentro de uma área caingangue, dos nativos caingangue indígenas do noroeste do Rio Grande do Sul, com um colega que trabalhava na questão indígena. Educação, cuidados de saúde, trabalhava lá. E ele me convidou para ir lá, eu me envolvi com os índios 4 anos. Eu me envolvi assim, de vez em quando, né? De dar alguma atenção para a causa deles. Então, lá dentro, nós fomos convidados para ir à casa de uma clã, uma família, digamos assim. Então nós fomos até a aldeia. Casas muito simples, mas muito normal, assim. A casinha, um lugar para sentar, sempre, para conversar, mas não tinha propriedade. Não havia, ninguém dizia assim, isso aqui é meu pátio, ou aqui é a minha propriedade. Não, todo mundo andava por tudo, sem uma divisão. Terrenos, quintais, tudo era quintal. Tudo era casa. A casa dos outros é a casa de todos. O pátio é comum. Depois nós fomos até o mato colher mel, eu e meu amigo, acompanhamos alguns rapazes índios, nativos, indígenas, uns 3, 4, até o mato, porque ele iria colher mel. Nós fomos juntos. Mel, assim, as abelhas se criavam numa árvore, meio eram domesticadas, e ele colhia o mel, claro, fazia uma fumaça, etc e tal.
Porque o mel era muito importante. O mel era misturado com pinhão, virava alimento. E quando fermentava, virava uma bebida que acompanhava eles nas suas festas, nas suas celebrações religiosas, porque se tornava alcoólico. Tá? Então, áreas e terras, na visão desses povos, não é propriedade, é lugar de vida. Não tem uma obrigação de estar sempre no lugar, não tem fronteira, não tem limite. Claro que os povos indígenas, eles também, para assim, manter uma certa organização, tinham as áreas deles. Eles não gostavam que se entrasse muito. Aliás, eu visitava uma área indígena e com o tempo esse meu colega, que tinha relação direta com os índios Caingangue, eu visitava uma área que tinha uma cachoeira muito legal. E ele me disse, olha, o pessoal vê tu entrar aí, eles sabem quem tu é, mas não gosto muito que venha branco toda hora aqui. Que eles dizem que isso perturba o jeito deles. Eu entendo, porque a gente chega lá com o jeito da gente e eles vivem de uma outra maneira. Um dia eu vi as crianças, nós estávamos na cachoeira, vieram crianças indígenas e elas ficavam nos olhando. Aí quando elas viram que a gente não estava assim, observando elas, se metendo na vida delas, de repente elas se soltaram, pularam na água. Porque eles não confiam muito nos brancos, ainda bem. Eles têm uma boa relação com os vizinhos brancos em volta, que eles chamam de foca. Eles não chamam de branco, eles chamam de foca, quer dizer, aqueles que não são nós. Mas os brancos têm os brancos lá, perto vizinhos da área indígena, sabe o que eles faziam? Compadrios. Aí eles davam presente para uma criancinha indígena que nascia, aí eles se tornavam padrinhos delas. E os pais da criança se tornavam compadres dos brancos. Aí, na influência, os brancos alugavam pedaços da terra indígena para plantar e tirar mato às vezes. Isso dá confusão, só confusão. Em troca de dinheiro. Os indígenas não usam dinheiro porque eles tiram tudo do mato. Claro que eles precisam, às vezes, para comprar alguma coisa, mas não do jeito que o branco pensa. Então desorganiza o mundo deles. Né? Alguns sabem lidar bem com isso, mas outros não, daí cria briga entre os indígenas. Então, eles têm uma relação diferente com a terra. Não se fala em... Por isso eu tento dizer, não é a terra indígena como se fosse a propriedade, é a área. É o mato, é a área onde as pessoas vivem, se alimentam, encontram um espaço para se realizar como pessoas.
Aqui em Santa Catarina tem um problema ali que os índios, os indígenas, dizem que tem um lugar lá que é historicamente deles, mas o problema é que os brancos chegaram lá há 150 anos e compraram aquelas terras, ou invadiram também. Então agora os filhos desses brancos estão dizendo: poxa, agora como é que nós vamos entregar para os índios? Eu nunca vi índio aqui. Vi índios na minha terra, nunca vi eles aqui. E realmente eles não estão mais lá há muito tempo, foram enxotados. E agora? É um problema isso, é um problema. Então, a questão, por que os índios estão reivindicando uma terra onde eles não estão há muito tempo? E aí vamos entrar na questão da ancestralidade. Nós brancos temos muito a questão do sobrenome, né? De que família tu é. Principalmente entre os alemães, se tem isso, né? Mas entre outras nações, outras etnias também. De que família tu é? Então, isso seriam nossos antepassados. Na questão, por exemplo, desses Choclen de Santa Catarina, que reivindica uma terra onde eles não estão há muito tempo. Por que eles têm aquela terra como referência do seu povo? É pela ancestralidade. Porque eles não entendem a terra como uma coisa, mas como uma área de vida. Se na referência histórica de aquele povo, Choclen, tá? Vamos falar assim, tem referência à área lá onde eles não estão mais há 150 anos, mas tem a referência histórica. Eles se comunicam, eles contam histórias entre eles, de que lá foram enterrados corpos de seu povo, de que lá eles caçavam, de que aquilo era área de vida, onde se encontram túmulos, restos da sua história. Isso para eles é ancestralidade. Eles não usam sobrenomes. Eles se consideram todos parentes em uma clã. Um índio às vezes diz: esse ali é meu avô. Ah, é pai do teu pai? Não, é o avô. É o mais velho. Minha tia. Minha prima. Não, as famílias não têm relação nenhuma. Mas eles são o grupo, a família, a clã, o clã. Então eles não têm ancestralidade por família, mas por identidade com o lugar, com o grupo, com as experiências comuns daquele grupo. Então eles dizem: lá naquela terra tem túmulos nossos, Choclen. Ancestralidade para eles é muito mais uma relação espiritual, de vínculo espiritual, de significados, do que um vínculo material, genético. É genético também, mas de outra maneira que pelo sobrenome.
é um vínculo espiritual, de religiosidade, inclusive. Lá, a gente diz pajés realizaram cerimônias. Não. Pajés é uma palavra branca. Talvez a gente deveria usar a palavra que os indígenas latino-americanos, assim, nos Andes, os andinos, usam, que é o xamã. Também é usado na Amazônia, nas Amazônias é usado. Os xamãs realizaram cerimônias lá. Isso sim, isso é um vínculo. E nesses vínculos se baseia a ancestralidade dos povos indígenas ou nativos. Isso não é assim só aqui no Brasil, tá? Essas referências de povos nativos são muito comuns no mundo. Interessante, né? Eu entendo como isso tem sentido. O índio, o indígena, a indígena, dizerem lá, esse é meu avô, aquele também é meu avô, aquele lá também é avô. Não depende do vínculo de DNA, depende que tem o mesmo vínculo espiritual. Ele é mais velho, mais sábio. É o avô. E esse vínculo de ancestralidade é quase impossível para a gente entender, porque nós temos uma relação diferente com a Terra. Esses dias eu já falei que a cultura ocidental, branca, europeia, ela cresceu no cristianismo, mas criou também o capitalismo, onde o lucro é quase uma entidade religiosa. O lucro se tornou central. Ganhar dinheiro. Nós também inventamos. Nós não inventamos o dinheiro, tá? Mas nós inventamos esse ganhar dinheiro como um valor. E por isso nós usamos coisas para ganhar dinheiro e transformamos a terra em um jeito de ganhar dinheiro. Não é? Diferente da relação que um indígena tem com a terra, que a terra é um lugar de viver, de vida. Então nós estabelecemos com a terra uma relação de propriedade. Aqui eu produzo o meu dinheiro. Isso muda muito a maneira de ver o mundo, a terra, a ecologia, não é? A relação nossa com a terra é a de propriedade, enquanto a do indígena é a de lugar de vida. É uma relação muito, muito diferente. Por isso a relação do indígena, do nativo, do povo originário, é essa relação espiritual com a terra. A terra, ela é feita de mim e eu sou feito da terra. Na verdade, eu sou feito da terra, tudo é feito da terra numa relação de espiritualidade, de ancestralidade com a terra.
Uma relação que envolve muito respeito. Uma relação de dependência, de agradecimento com a terra. Enquanto a relação de propriedade é uma relação fria, que não está ligada ao coletivo, está ligada a que eu possuo um pedaço de terra. Por isso eu cerco. As cercas que os índios em Santa Catarina, quando veio lá em 1920 e poucos, veio o Serviço de Proteção ao Índio, começou a botar cerca, os índios arrancaram as cercas, fizeram fogo com os moirões das cercas. Nessa relação coletiva, espiritual com a terra, os índios se contrapõem muito conosco. Muito. Quando se trata da questão agrária. Sabe, e os brancos não conseguem entender. E alguns não querem, porque eles estão interessados em tornar a terra do índio sua propriedade. Propriedade sua, particular, para ganhar dinheiro. Seja cortando mato, seja criando gado, seja vendendo essa terra, ou explorando ela, tirando minerais, ou sei lá. Ele quer tornar esta terra sua propriedade. E como o índio não faz isso, ele chama o índio de vagabundo. Vagabundo, desordeiro, não faz nada, preguiçoso. Não é o que se ouve falar. Se matou o índio antigamente com esse argumento e hoje se usa ele contra os movimentos de sobrevivência e reivindicações indígenas para destruir a imagem dos indígenas. E sabe, eles vivem muito diferente lá no mato mesmo, mas é muito feliz. E eles conseguem entender de vir à cidade estudar. Conheci índios estudantes de direito, enfermagem, acho que medicina, não era medicina que aquele rapaz estudava, mas eu conheci uma que estudava enfermagem. E sim, eles se formam professores de português, de geografia, normalmente alfabetizadores, né? Eles formam muito, mas eles vão adiante, eles fazem faculdade. Mas eles têm essa consciência de relação com a terra, com a sua clã, com outros indígenas. Conosco é um pouco mais difícil, nós somos os focos, os outros, com nós brancos, né? Mas eles também se relacionam bem, mas eles têm também algumas experiências bem ruins com os brancos. Eu conheci um cara, eu não podia denunciar ele, mas eu devia ter denunciado. Eu soube que ele roubava madeira em terra indígena. Eu não podia denunciar porque ele tinha muitos simpatizantes. Não por nada os seus amigos e ele eram tremendamente contrários aos indígenas, né? Porque tem essa relação diferente com a terra, muito diferente da nossa.
Porque nós temos agora dentro da nossa cultura o capitalismo, que eles não têm dessa maneira, não tem. Embora eles aprendam também, e daí o índio acaba vindo para a cidade e se tornando um pobre coitado sentado numa esquina tentando vender um artesanatinho, uma coisinha. Mas esse que vem para a cidade vender um artesanatinho, ele precisa ser ajudado. Existem trabalhos com esses indígenas muito legais. Eu aprendi muito com os Caingangue, com as culturas indígenas nativas. Mas é realmente uma cultura diferente. E o quarto, então, item que eu quero falar é cultura e religião. Culturas e religião. É um erro muito grande fazer associação direta entre certa cultura e religião. Sabe, os índios trocavam às vezes de clã, por casamento ou por associação. Passavam com outra clã, com outra cultura. E, de certa maneira, os elementos religiosos iam juntos para a nova cultura. Isso até transformava um pouquinho a cultura antiga e a própria religião. A própria religião indígena ela é mais flexível que a cristã, porque a cristã está apegada a fatores capitalistas e a uma ancestralidade de sobrenome, carregada de orgulho. Então, dizer assim, a religião cristã pertence à cultura ocidental branca. Sabe o que isso vira? Dizer a religião cristã está umbilicalmente ligada ao capitalismo ocidental do lucro. E quando isso acontece conosco, brancos de origem europeia, distorce totalmente a nossa fé cristã e nós passamos a manipular a teologia cristã, a leitura bíblica, por este apego à cultura ocidental branca capitalista. Aliás, não é ocidental, porque essa dos índios latino-americanos ou índios americanos, isso também é cultura ocidental. Não estão no ocidente, chamado ocidente do planeta, do planisfério, digamos assim. Planisfério porque planisfério é assim, é um mundo redondo, aberto como um papel, tá? Desenhado num papel. Daí Ocidente, Oriente. Então, é bastante necessário se conhecer um pouco da história para entender, dentro da questão das áreas e terras indígenas, o conflito que se vive entre
brancos capitalistas e os índios e suas áreas. E dessas áreas, então, faz parte a demarcação de terras. E é dita muita inverdade sobre os indígenas e suas áreas, porque não se conhece. Porque, infelizmente, se tem um estereótipo de índio. Eu ouvi um professor falando que um dia ele convidou a sua turma para ir a uma aldeia e conversar com o cacique e representantes daquela tribo, daquela clã indígena, grande, uma clã grande. E disse que os alunos se decepcionaram quando chegaram lá, porque o cacique estava de camisa social, calça, sapato. Sabe? Ia ser uma aula, uma palestra. E ele estava vestido assim porque ele era um cara acostumado a lidar ir para a cidade, lidar com universidades. Então, ele não está sempre vestido de cocar e roupas de dentro da oca da casa dele, do pátio dele lá. Ele, quando está lidando com a cidade, ele também se aproxima da cidade. Ele sabe usar e depois sabe tirar também aquela roupa branca ocidental quando ele está em casa, quando ele está lá com a mulher ou as mulheres, os filhos e as filhas e os parentes, que é todo mundo parente. Mas quando ele está no meio dos brancos, ele também usa roupa dos brancos, porque o importante é o que ele diz, porque ele continua pensando com a cabeça do nativo. Diz um índio que tem carro, Wi-Fi, ele continua índio na cabeça, no espírito, nas relações com a terra, com a ancestralidade. Então, quando vocês ouvirem falar dos conflitos de demarcação de terra, etc., tentem lembrar um pouco dessas coisas. E tentem separar a cultura branca capitalista da religião cristã, da fé cristã, porque a fé cristã ela é inclusiva, respeitosa a todos e todas, de todas as culturas. Vejam como Jesus agiu. Jesus agiu bem diferente desses capitalistas gananciosos brancos. Um grande abraço. Se tudo der certo, em 2 dias, um novo vídeo, programa dentro do projeto Falando de Tudo. Grande abraço, grande beijo a todos vocês.